A Palio Adventure inaugurou no Brasil um segmento novo entre os carros, que fizeram bastante sucesso, por sinal, no início dos anos 2000. Eram os aventureiros urbanos, que hoje evoluíram para os SUVs, mas que na verdade são crossovers, porque não podem ir muito longe do asfalto. Esses carros viraram febre e até hoje bastante gente gosta deles ainda. A Palio Adventure também foi a última Station Wagon fabricada aqui no Brasil e hoje a gente vai matar um pouco a saudade dela aqui no Veículos e Velocidade. A Palio Adventure teve 4 gerações no Brasil e sempre acompanhou todas as gerações do hatch. A última até teve uma suspensão elevada que dava mais porte, mas a gente pode dizer que foram as 2 primeiras as que causaram mais impacto. Justamente por causa desse quebra-mato que passaram a vir de série na primeira e na segunda geração e vinha também com esses faróis de longo alcance. Hoje a gente vai falar desta Palio Adventure, que é de 2004, da segunda geração. E essa aqui em especial já está equipada com o motor 1.8 GM, que passou a equipar os carros da Fiat na parceria da montadora com a General Motors. E acabou gerando uma situação bastante curiosa. Conseguiu unir um motor confiável para um carro robusto e bastante confortável, e que também hoje é bastante procurado no mercado de usados. Essa aqui até está à venda. Se você tiver interesse, a gente passa o contato do dono depois na descrição. Por que essa Palio é uma das mais procuradas no mercado de usados? Justamente pelo motor, porque esta geração, quando ela começou a ser fabricada, ela veio com motor 1.6 16 válvulas, que acompanhava a linha Palio desde o início da sua fabricação lá em 96. Quando esta segunda geração chegou, esse motor passou a equipar então a Palio Adventure. Ele era um motor bom, só que exigia uma manutenção mais apurada. A partir de 2004, a Fiat incorporou o motor 1.8 fabricado pela General Motors, ou melhor, criado pela General Motors, e depois conseguiu então reunir um carro confortável com um motor confiável e o conjunto ficou muito mais interessante. Como eu falei no início do vídeo, o grande destaque dessa geração da Palio Adventure, essa segunda geração, está aqui na frente. É o quebra-mato, junto com os faróis de longo alcance. O para-choque ainda tem os faróis de neblina, bem lá no cantinho. E os faróis principais são de dupla parábola, o que proporcionava para essa caminhonete uma visibilidade excelente. O estilo na lateral também era diferenciado, com essas molduras aqui nos paralamas, nas caixas de roda, seguidas do estribo na lateral, que acompanha toda a parte inferior das portas. Também tem moldura aqui atrás nos para-choques e aqui em cima. Os racks da Adventure eram duplos. As rodas eram de liga leve, não iguais a esta, era uma outra roda com raios duplos. Essa aqui é a roda da Palio Weekend Trekking, mas todo o conjunto deixava a Palio Adventure esportiva e bem bonita. Atrás, outro diferencial é o para-choque sem pintura. A tampa, aliás, ainda tem uma boa abertura e também corta metade do para-choque. E outro diferencial é a abertura do porta-malas. Olha só a facilidade para colocar e para tirar os objetos. E o porta-malas é um dos maiores da categoria, que a gente não vê hoje, mais de 400 litros. O número exato é 460 litros. Vem cá. É um porta-malas enorme que a gente não vê mais em nenhum outro carro de hoje. Ou pelo menos não vê mais com uma abertura tão facilitada. E ainda dá para deitar os bancos, o que aumenta muito a capacidade de carga desse carro. O
motor 1.8 gerava 103 cavalos na Palio Adventure e o desempenho era muito bom. Essa caminhonete chegava a mais de 170 km por hora e acelerava de 0 a 100 em 10 segundos e meio. É claro que o consumo na cidade não era dos melhores, 7 ou 8 km com litro, mas na estrada ela compensava e podia alcançar médias de até 14 km com litro. Aqui dentro a Palio Adventure trazia todo o conforto com os vidros dianteiros e as travas elétricas, direção hidráulica e ar-condicionado. Entre os opcionais, a Palio Adventure ainda podia ter os vidros traseiros elétricos, o rádio original de fábrica e também o airbag. Mas todas elas já saíam de fábrica bem completas desde o pacote básico. Os bancos são confortáveis, macios, apoiam bem o corpo. O painel é o da segunda geração do Palio, que chegou em 2001, mas ele tem um desenho bastante bonito e chama bastante atenção à noite. O carro é confortável, mas agora a gente vai ver como é que ela anda. Vamos para a parte boa então para dirigir a Palio. Ao volante da Palio Adventure, a gente percebe de cara o torque desse motor 1.8. Ele é um motor ainda com muito vigor e esses mais de 100 cavalos que ela tem mostram realmente que eles vieram justamente no primeiro toque no acelerador. Olha só, logo no primeiro torque, sem reduzir marcha, ainda em terceira, ele está a quase 60 km por hora e a gente não precisa nem reduzir para segunda. Essa caminhonete, ela é uma caminhonete que ela teve uma suspensão sempre calibrada para ser macia. Então, dentro da cidade, ela é muito confortável de guiar. Além disso, ela também tem capacidade de andar no fora de estrada leve, porque ela tem uma altura mais elevada do chão. Então isso capacita essa caminhonete de fato a andar um pouco mais para fora. Não é à toa que muita gente tem utilizado esses carros aí para usar em cidades de interior, até porque sabe que são carros que aguentam muito e aguentaram muito nesse tempo. A gente está, por exemplo, aqui numa caminhonete com 120 mil quilômetros rodados e mesmo assim ela continua ainda firme e forte. Comandos ao volante, tanto dos pisca-pisca, farol, limpador traseiro, são todos muito à mão do motorista, exatamente aqui aonde a gente está com a mão no volante. Então é bem fácil da gente ter acesso para ligar o pisca-pisca, para ligar o limpador de para-brisa, por exemplo. Isso sempre foi uma característica muito marcante na família do Palio, essa acessibilidade aos comandos. É muito fácil de manusear esse carro. Uma outra questão que é interessante e que em alguns carros atuais a gente ainda não encontra esse tipo de condição de dirigir, é a posição do volante exatamente alinhada com o rosto do motorista. A gente percebe que até em alguns carros atuais o volante fica fora de centro, fica um pouco deslocado mais para o centro do carro. Nesse caso não. O meu nariz, por exemplo, fica exatamente na reta do símbolo da Fiat, o que mostra que o carro está muito alinhado e muito ajustado para a condução do motorista. Outra característica que a família Palio sempre teve é o banco um pouco mais elevado em relação aqui à porta. Isso mais nos primeiros, depois o Palio foi perdendo um pouco isso. Mas como a gente ainda está aqui no Palio de segunda geração, ela ainda possui esse assento um pouco mais elevado que nos dá uma posição de dirigir mais alta. E também tem que se considerar que a gente está na Adventure, né? A caminhonete que é mais alta da família. Já falei então da questão da ergonomia, o carro tem os controles todos à mão. E outra característica que esses Palio de segunda geração trouxeram é justamente a maciez das trocas de marcha. Ela tem uma troca muito macia e o quanto isso continua, mesmo em se tratando de um carro de mais de 100 mil quilômetros. Ela continua com essa característica, as marchas são suaves, engatam certinho. E a Fiat, quando trouxe o Palio, né, para o Brasil, quando começou a fabricação desse modelo, acabou com aquele estigma, com aquela pecha de ter o câmbio ruim. Tanto que depois o próprio Uno 1000 acabou adotando uma configuração de marcha semelhante a essa aqui.
No mais, o carro é muito bom de andar, ele tem uma boa ergonomia, acelera bem. A única coisa que ele deixa a desejar hoje é um consumo de combustível na cidade. No entanto, na estrada ela ainda se recupera, porque apesar da gente estar falando aqui de um motor 1.8, ela é razoavelmente econômica para quem está andando na estrada. Então, tá aí, a gente fecha esse vídeo da Palio Adventure relembrando como era andar numa Station Wagon, relembrando como era andar na Palio Adventure, que para mim foi a mais bonita já fabricada, porque ainda tem todas as características essenciais da primeira, e lembrando um pouco, né, de como eram os Palio da segunda geração. É isso aí, pessoal, até a próxima!